Olá pessoal, aqui é o João Vitor, este é o Exatas Enem e no vídeo de hoje resolveremos uma questão de Física do Enem 2013. É uma questão que trata sobre forças, então vamos para a leitura do enunciado. Em um dia sem vento, ao saltar de um avião, um paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade limite. No instante em que o paraquedas é aberto, instante TA, ocorre a diminuição de sua velocidade de queda. Algum tempo após a abertura do paraquedas, ele passa a ter velocidade de queda constante, que possibilita sua aterrissagem em segurança. Que gráfico representa a força resultante sobre o paraquedista durante o seu movimento de queda? Então aí nas alternativas você tem 5 opções de gráficos para marcar, perguntando qual que é o valor da força resultante sobre o paraquedista. Para resolver essa questão, a gente tem que ter em mente duas coisas. As duas primeiras leis de Newton. Na primeira, a gente sabe que se eu estou numa situação de velocidade constante, isso significa que a força resultante é nula, lei da inércia. E se eu tenho velocidade mudando, velocidade variável, ou seja, tem aceleração, isso significa que a força resultante não é zero. Consequentemente, a gente usa essa lei da dinâmica aqui. Onde tem força, tem aceleração. Então, vamos analisar ao longo do tempo o que acontece com esse paraquedista a partir do momento que ele salta do avião. Então, tá aqui o avião, ele salta do avião. E nesse primeiro momento aqui, quando ele salta do avião, o que acontece? Ele tem a força peso apontando para baixo e ele inicialmente tem uma velocidade pequena, né? Ele parte do repouso e a velocidade dele inicial é baixa. A gente tem que sempre ter em mente que, como ele está se movendo numa atmosfera, ele tem uma força de resistência do ar contrária ao movimento dele. E essa resistência do ar depende do formato daquilo que está se movendo, o que aqui para a gente não tem como a gente mexer, e depende da velocidade. Quanto maior a velocidade de algo que se move no ar, maior vai ser a resistência do ar. Então, o que acontece é que, inicialmente, a velocidade dele é pequena, então a força de resistência do ar é pequena. Portanto, a força resultante sobre ele tem uma resultante para baixo grande. À medida que ele vai descendo, como a força resultante é para baixo, se existe uma força resultante para baixo que não é zero, isso gera uma aceleração. E essa aceleração aumenta a velocidade. Então, o peso continua no mesmo valor, porque o peso dele é constante, depende da sua massa, que é constante, e da gravidade da Terra, que é constante. A velocidade dele vai aumentar, então ele está caindo com uma velocidade maior, mas, consequentemente, se ele está se movendo com uma velocidade maior, maior também vai ser a resistência do ar. E isso essa velocidade vai aumentar para baixo e, consequentemente, por conta da força-peso. E, consequentemente, a força de resistência do ar vai aumentar até um certo ponto. Até o ponto em que a velocidade dele chegou no limite. Ele tem a velocidade limite aqui, a força-peso continua constante, que vale o mesmo tanto desde o início, e a força de resistência do ar está igual à força-peso. Nesse ponto, em que a velocidade, ele chega na velocidade limite porque ele chegou numa velocidade em que a força de resistência do ar está igualando o peso. Então, se essas forças, resistência do ar e peso, têm o mesmo módulo, como elas têm a mesma direção e sentido contrário, elas vão se anular. Então, se a força resultante é nula, a velocidade é constante. Então ele vai cair aqui, a partir desse momento, ele vai passar a cair com velocidade constante, que é a velocidade máxima dele aqui. As forças continuam atuando, mas como elas se anulam, elas têm o mesmo módulo, essa velocidade é constante. Esse é o primeiro momento, o que acontece antes dele abrir o paraquedas. Então ele se move, ele passa a cair e passa a se mover até numa velocidade máxima, que é essa daqui, nessa situação. Quando ele abre o paraquedas, o que vai acontecer? Abrir o paraquedas significa aumentar a área de contato com o ar, ou seja, mudar o formato. Mudar o formato e, consequentemente, aumentar a força de resistência
do ar. Então, quando você abre o paraquedas, você está jogando a força de resistência do ar lá para cima, ao abrir o paraquedas aqui. Vamos fingir que isso aqui é o paraquedas. O peso continua constante, sempre vale o mesmo tanto. E aí, quando você faz isso aqui, o que acontece? A sua velocidade tende a voltar a diminuir. Por quê? Porque você tem agora uma força resultante para cima. Nesse momento, a força resultante é nula. Nesse momento, a força resultante é nula. Aqui, a força resultante é para baixo e não é nula, porque o peso ganha de resistência do ar. Aqui também, força resultante para baixo, não nula. Já aqui é o contrário. Como a força de resistência do ar é maior do que o peso, a força resultante não é nula e quem ganha é a resistência do ar. Se a força resultante é para cima, vai surgir uma aceleração, e ela não é zero, vai surgir uma aceleração contrária à velocidade, ou seja, que vai diminuir o valor da velocidade. Logo, a velocidade vai diminuindo. Só que, à medida que a velocidade vai diminuindo, ela diminui junto com ela também a força de resistência do ar, porque a resistência do ar depende do formato e da velocidade. Então, à medida que a velocidade diminui, a própria força de resistência do ar também vai diminuir. Então ela vai diminuindo, aqui ela ainda é maior do que o peso, por exemplo, mas ela vai diminuindo até que essa velocidade chegue num patamar que diminui a força de resistência do ar a um ponto dela ser igual à força peso. Então nesse caso aqui a velocidade vai diminuindo, e à medida que a velocidade vai diminuindo, o atrito, a resistência do ar vai diminuindo, até que a resistência do ar e peso se igualem. Nesse ponto, a resultante é nula. Se a resultante é nula, ele vai passar a se mover com velocidade constante a partir daqui, até cair totalmente. Essa velocidade é constante porque peso e resistência do ar estão iguais, estão se anulando. Então, em resumo, o que a gente tem? Num primeiro momento, você tem uma força resultante grande para baixo e ela vai diminuindo até chegar no zero. Então, vamos construir esse gráfico aqui de força resultante em função do tempo. No primeiro momento, a força resultante é maior, é grande e vai diminuindo até chegar no zero, até se tornar zero. Então a força resultante começa grande e vai diminuindo gradualmente. O instante TA é quando esse cara abre o paraquedas. Ao abrir o paraquedas, ele cria uma força resultante maior para cima, contrária à força resultante inicial. Então, se a gente está considerando a força resultante inicial positiva, porque ela aumenta a velocidade para baixo, essa força resultante aqui, que é o atrito maior do que o peso, vai ser uma força resultante negativa, porque ela vai diminuir a velocidade. Então aqui, no instante TA, eu tenho uma força resultante grande, só que negativa. E essa força resultante vai diminuindo até chegar no zero de novo, até se tornar um movimento com velocidade constante. Então a força resultante tem que voltar a ser zero depois de um tempo. Logo, essa coisa tem que ser mais ou menos assim. Esse gráfico. Então inicialmente eu tenho força resultante positiva diminuindo até chegar no momento de força resultante nula, velocidade constante. Depois eu tenho uma força resultante grande, negativa, que vai diminuindo até chegar no zero de novo. Então, esse é o gráfico que descreve a força resultante ao longo dessa queda aqui, e isso corresponde à alternativa B. Então, essa é uma questão muito interessante de forças, em que a gente tem que conhecer e relacionar essas forças aqui, a força peso com a força de resistência do ar. Então, nós temos que saber que a força de resistência do ar depende da velocidade e do formato, e ainda saber as condições de equilíbrio, velocidade constante, primeira lei de Newton, e dinâmica, velocidade variando, presença de aceleração, quando a força resultante é diferente de zero.
Então essa é uma questão muito interessante do Enem 2013 de Física e é assim que se resolve essa questão.